Bom, pessoal, então vamos fazer aqui o exemplo do viés de colisão, tá? Que é um caso também de, enfim, casos onde você incluir ou não incluir uma variável pode causar uma associação distorcida na sua regressão, tá? O viés de colisão nada mais é, ele pode ser representado dessa forma. Ele é uma variável que é causada, ela é influenciada por duas outras variáveis que não se influenciam entre si. Esse primeiro exemplo que ele dá aqui é mais fácil você ver lendo, tá? Mas esse daqui é o mais facinho, tá, do livro. Ele dá o código aqui, a gente consegue reproduzir. É isso daqui. É como se essa variável aqui do meio. Perdão, esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. É esse daqui. É o DAG da felicidade. DAG da felicidade. A hipótese desse diagrama aqui causal é que uh, pessoas mais felizes têm maior probabilidade. A hipótese antes dele analisar os dados é de que pessoas mais felizes têm mais probabilidade, né, de se casarem. Mas tem uma outra variável que pode influenciar a, a probabilidade de casamento, que é a idade. Quanto mais uma hipótese, né? Quanto mais anos você viver, mais provável é de que você vai eventualmente se casar. Tá? Então ele constrói esse DAG, tá? Esse diagrama causal, e nós podemos ver aqui nesse exemplo dele que a felicidade e a idade ambas causam casamento, tá? O casamento, então, ele é o que a gente chama de colisão. Se mesmo que não exista uma associação entre felicidade e idade, se a gente controlar, condicionar no modelo para casamento, vai existir uma associação entre idade e felicidade. E o colisor ele pode fazer variáveis estarem associadas quando elas na verdade não estão, tá? E aí ele faz aqui, ele simula uns dados, tá? Ele explica aqui, tá? O banco de dados e bom, ele usa aqui de um banco de dados chamado age, tá? E aí nós temos três variáveis, que é a idade, se a pessoa é casada ou não, e o nível de felicidade dessa pessoa. Vamos ver aqui a questão da variável. Uh, se a pessoa é casada ou não, tá vendo? E aí ele fala que os dados, então, eles compõem 1.300 pessoas de todas as idades que
desde o início, né, desde, enfim, o nascimento até os 65 anos de idade. Só que tem um momento aqui que a gente pega só as pessoas adultas, acima de 17 anos, e depois a gente cria uma variável aqui, tá? A gente cria uma variável que é que ela é dicotômica, tá? A gente basicamente o objetivo dessa variável aqui, deixa eu é para maximizar, né? Para maximizar, para que enfim, a felicidade chegue no máximo na idade, enfim, no início da idade adulta e no mínimo, a mínimo de felicidade no máximo de idade, ou seja, a idade, a felicidade declina com a idade, né? Então, essa nova variável A vai de 0 até 1, tá? Ou, quer dizer, ela é 0 ou 1, ela é dicotômica, enquanto 0 é 18 e 1 é 65, tá? Vou deixar isso até aqui. E aí ele vai construir o modelo, tá? Condicionando para essa variável e para o casamento, tá? O modelo ele é A, que vai ser o mid, que é na verdade se o cara é casado ou não, e se ele é feliz ou não, né? Enfim, se ele tem o máximo ou o mínimo de felicidade, na verdade, né? E o desfecho é felicidade, certo? A gente está querendo ver aqui como desfecho felicidade. Se a gente for ver aqui, a gente vê que, na verdade, aqui ele fala aqui, ó. Ele fala aqui que o modelo ele está bastante certo de que, enfim, a idade está negativamente associado com a felicidade, ó, tá? BA menos 0,75, o intervalo aqui, ó, é de 95%, né? E agora ele fala assim, mas agora vamos comparar essas inferências com um modelo que omite o status, ou seja, que omite se a pessoa é casada ou não, tá? O que aconteceu aqui? O modelo ele não encontra associação entre idade e felicidade. Então, o que acontece aqui em cima, tá? O que acontece quando a gente condiciona para essa coisinha aqui, ó, que está no meio pro colisor, que é o M, que a gente dicotomizou para 0 e 1, onde 0 era máxima felicidade e 1 era mínima felicidade de acordo com a idade, a gente cria uma associação entre
quando a gente, quando a gente condiciona para a condição de casamento da pessoa, a gente cria uma associação entre a idade e a felicidade. Se a gente não condicionar, se a gente não botar aqui, ó, bracket mid, tá? Se a gente não fizer isso, aqui ele coloca, né, ó, bracket mid. E a bracket mid é uma distribuição normal com, enfim, média zero, desvio padrão de 1. Se a gente não dá informação sobre o status de casamento, a associação não existe aqui no banco de dados. Só que pelo fato aqui do casamento estar sendo uma variável de colisão, ele é um colisor, tá? Acaba que uma associação é vista, tá? Entre variáveis que não eram para estar associadas. E aí ele tem um outro exemplo aqui muito interessante, que é o que ele chama do DAG, né, assombrado. E aí ele fala sobre a relação de educação entre, bom, primeiro que é esperado que, enfim, parentes que tenham maior educação tenham filhos, né, que são mais educados também. Mas essa relação ela é mediada também pela educação dos avós, certo? Avós com boa educação têm maior probabilidade de terem filhos com maior educação e filhos com maior educação portanto, filhos com maior educação têm maior probabilidade de terem netos com maior educação, tá? Então a gente cria essa estrutura desse DAG aqui, tá? E aí ele pode ser amaldiçoado, tá? Essa estrutura, essa família pode ser amaldiçoada por uma variável não mensurada que a gente chama sempre de U, tá? Se existir esse U, que ele aqui está atuando também, ó, como um colisor, ele é exatamente, ó, se a gente for ver naquele exemplo ali, ó, ele só está desenhado de forma diferente. Aqui é o contrário, né? Não são ambos que causam a colisão. É ele que está associado, né, com ambos com a variável explicativa e o desfecho. A variável preditora e o desfecho, que é a variável preditora é a educação dos pais e a variável desfecho é a educação dos filhos, dos netos, né, no caso. E aí ele fala aqui, bom, ele fala até uma piadinha aqui, que para quem viu partes anteriores do livro, né, que pessoas depois de uma certa idade vão viver na costa sul da Espanha, e aí, perdão. E aí ele continua aqui, ó. Ele cria um banco de dados, tá? Onde BGP é o efeito direto de G em P, beta GC é o efeito direto de G em C, beta PC é o efeito direto de P em C e beta U é o efeito direto de P, o efeito direto de U em P em C, tá? Então ele vai simular isso daqui, tá? E aí ele fala que ele assume, né, que aqui no caso ele está assumindo que a educação dos avós, aqui quando ele bota aqui igual a zero, a educação dos avós não tem efeito na educação dos netos.
e aí ele constrói um banco de dados com isso, tá? A gente pode ver esse banco de dados, ó, tá? É a educação meio que numa escala padronizada, beleza? Educação meio que numa escala padronizada. E aqui o U vai ser 1 ou menos 1, ou seja, vai ser tipo o bairro onde a criança mora. Se ela mora num bairro que é bom, rico, ou num bairro pobre, que supostamente seria um bairro ruim, tá? Então o efeito do bairro, que eles chamam de neighborhood, né, da vizinhança, é binário. E agora, dado esse modelo, o que acontece se a gente tenta inferir a influência dos avós na educação, no nível educacional das crianças? Primeiro, dado que o efeito total, parte do efeito total dos avós no nível educacional dos avós nas crianças passa pelos pais, a gente precisa controlar pelos pais, tá? Então a gente precisa desse cara aqui, B underline PC vezes P, que é o efeito de P em C vezes P, vezes a variável P, que são os pais, tá? E aí a gente vê aqui, olha lá, que na verdade, olha como fica confuso a coisa. Na verdade, o modelo está dizendo pra gente que os avós, na verdade, o nível educacional dos avós tem uma correlação, tem uma associação negativa com o nível educacional das crianças. Certo? Como se os avós causassem um dano o nível educacional dos avós causasse um dano no nível educacional das crianças, dos filhos. E esse efeito aqui, o efeito educacional dos pais, é como se, enfim, isso aqui está muito inflado, né? O tamanho disso daqui, ele comenta aqui no livro. Ele até constrói aqui uma coisa interessante que depois eu posso mostrar. Ele constrói aqui um modelo, ó, e aí ele fala. O efeito dos pais parece muito grande, 1,79. Quase 2 vezes maior do que deveria ser. E isso não é surpresa, porque a correlação entre P e C é por causa do U, tá? Nesse modelinho aqui. Parte da correlação é por causa do U. E como a gente não está condicionando para U, esse efeito aqui ele vai estar inflado. Se a gente condicionar para U, as coisas vão se ajustar. Isso é um confundidor simples, tá? Ele fala que a regressão não tá errada, mas a interpretação causal da associação está, tá? Uma possível interpretação causal. E aí ele fala como o viés de colisão pode, enfim, surgir. Na verdade é que quando a gente condiciona, tá? Dado que esse efeito, o efeito dos parentes passa pela, pela vizinhança, tá? Ou seja, a vizinhança ela afeta ambos os parentes e as crianças. Quando a gente condiciona pelos parentes sem condicionar pela vizinhança, a gente está dizendo assim, ó, pressupondo dois parentes, um modelo teórico para explicar essa associação negativa aqui,
pressupondo dois parentes, dois pais, né? Com dois casais de pais, né? Não seriam dois pais, mas dois casais de pais, com o mesmo nível educacional. Um desses dois casais tem um avô, né? Avós que são altamente educados. O outro não. O outro par não. Então, a única forma provável desses pais de terem a mesma educação é deles viverem em em diferentes vizinhanças. Então, o fato da vizinhança não estar sendo medida faz o P ser um colisor. Não é o U que é o colisor. O U é o confundidor. O P é o colisor. E condicionar em P induz um viés de colisão. Induz uma associação negativa aqui onde ela não deveria existir. Tá? Então agora, se a gente, enfim, fizer um modelo todo e rodar, condicionando também com U, olha lá, ainda existe um efeito, ó, dos pais, tá vendo? O efeito dos avós, ele meio que, enfim, não tem muito efeito, né? O efeito dos avós, mas olha aqui o efeito da vizinhança, né? O efeito da vizinhança é muito forte. E ela, como ela é um confundidor aqui, da associação entre o nível educacional dos pais e o nível educacional dos filhos, ela desinfla, ela o que eu quero dizer com desinflar? Ela, enfim, bota o coeficiente, que antes era 1,79, em direção ao zero. Ele é menor. Antes ele era 1,79, depois que a gente condicionou para U, ele é de 1,01, tá? E se a gente for ver só o modelo e é isso ele não faz no livro. Se a gente for ver só o modelo com os efeitos dos avós, a gente vê, pô, que aqui, ó, o nível educacional dos avós prevê uma associação positiva com o nível educacional dos netos, tá? Mas a questão é que esse efeito, ele basicamente ele passa quase todo ele passa quase todo pelo pelos parentes, tá? Porque se a gente fizer de novo aqui o modelo considerando os parentes, tá? Vou botar aqui. Veja o efeito dos avós considerando os pais nos netos, que é o desfecho. Olha lá. Menos 0,04, ele perde. Se a gente não condicionar para os pais, ele é inflado. Tá? Porque a maioria do efeito passa pelos pais. A maior parte do efeito passa pelos pais. E é basicamente isso. Seria um cenário, pelo fato da gente não mensurar um confundidor. Então, o seu DAG, né, o seu diagrama causal, ele vai estar, enfim, mesmo que você faça ele bonitinho, ele ainda pode estar amaldiçoado por uma variável que não
que influencia ali, que é uma variável de confusão que não foi mensurada, que vai causar uma variável ser colisora. Olha que problema, né? Essa questão aí das variáveis de confusão, da colisão e da análise de regressão. Realmente é uma coisa, fazer isso não é tão trivial quanto parece. E aqui ele fala que isso também é muito chamado de paradoxo de Simpson. Né? Geralmente o paradoxo de Simpson, se você adiciona o preditor que não estava antes, o preditor ajuda na explicação do modelo. Nesse caso, ele meio que enfim, ele confunde, tá? Ele misleads, confundir não de ser confundidor, né? Mas de confundir mesmo, de bagunçar, tá? O preditor, né? O P, ele pode reverter a associação entre o G e o C, que é o nível educacional dos avós e o nível educacional dos netos, tá? Se a gente não considera essa variável aqui que antes não estava sendo considerada, que é a vizinhança. Bom, ele vai entrar aqui agora em confrontar o confundimento, tá? Ele vai aqui, ó, desenhar várias. Ele continua aqui no livro e nós vamos continuar também, tá? E depois iremos para os exercícios.